Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aqui hoje. Bom, tô tomando um cafezinho aqui, meu boné dos Beatles. Esse boné dos Beatles não é à toa, hoje estamos completando 40 anos do assassinato de John Lennon, hoje, 8 de dezembro. Então fica aqui a minha homenagem a essa grande personalidade aí que contribuiu muito para a música mundial. Mas enfim, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos fazer o capítulo 4 do livro do Iceberg de cabo a rabo. Nós vamos fazer ele todo hoje. Esse capítulo ele dá uma varrida assim em toda a ideia de Bohr para o seu modelo atômico, né? Que foi um modelo até muito bem sucedido, muito bem aceito, porque ele conseguiu assim meio que preencher várias lacunas, né, que os modelos passados vinham, né, tendo dificuldades em preencher. Mas antes de entrar no modelo de Bohr de fato, a gente precisa dar um contexto histórico, né, até para situar, para saber como é que a coisa estava andando, qual eram as passadas que a física quântica estava adquirindo, estava evoluindo, né, nesse meio. E conforme vocês já devem ter visto aí nas minhas aulas dos capítulos anteriores, 1, 2 e 3, esse aparato que está desenhado aí, ele é muito recorrente, né? É o famoso tubo de raios catódicos. Hoje você vai ver o porquê que ele chama raio catódico, né? Esse tubo, lá dentro tem um gás rarefeito, então a gente pode aqui já até colocar, né, que existe aqui dentro gás, né, partículas de gás aqui. Esse gás está rarefeito porque à medida em que a coisa vai evoluindo, né, necessitando, vá se fazendo cada vez mais um vácuo perfeito dentro dessa ampola que está aí representada. Né? Um dos primeiros, se não o pioneiro desse tipo de experimento, foi o Faraday, o famoso Faraday, que assim, deu inúmeras contribuições para o eletromagnetismo. Né? E na época, como a vedete da época era tentar explicar vários conceitos, né, envolvendo física quântica, e com a ideia de Planck em 1901, com seu artigo lá apresentando que a energia ela é quantizada, né? Então isso deu uma reviravolta em todo o contexto científico, em toda a comunidade científica, por que não dizer, mundial, influenciando. Einstein, por exemplo, conseguiu explicar o efeito fotoelétrico de maneira brilhante, né? Aí com esse efeito fotoelétrico a coisa assim escancarou uma porteira para outros experimentos. Aí veio Compton, né? Aí veio o Bragg com seu raio-x. Acho que primeiro o Bragg, depois veio o Compton, né? E agora também antes disso vem a descoberta do elétron, né? Não é que cronologicamente o elétron foi descoberto agora, mas, por exemplo, deu-se aquele endosso que necessitava com relação ao elétron. Né? Volto a dizer, não estou falando isso de maneira cronológica, estou apenas, para entender o modelo atômico de Bohr, a gente precisa ver como é que os modelos atômicos evoluíram. Né? E, bom, eu não preciso falar do modelo atômico de Dalton, porque o modelo atômico de Dalton era uma coisa muito simples, vinha daquela ideia grega, né? Átomo, indivisível, era uma esfera, né? Era uma esfera pura e simples, uma ideia de uma esfera maciça. Né? E que com a física quântica essa ideia não tinha o menor sentido. Né? Por quê? Por causa desse experimento que a gente vai fazer aí agora. Porque, na verdade, na hora que se montou esse experimento aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu vou hoje pegar aqui uma luz fosforescente bem verde aqui. Aliás, eu vou pegar aqui essa canetinha porque eu acho que ela vai ser mais útil nesse sistema. Então nós temos aqui, por exemplo, o nosso catodo. Está aqui. Então aqui nós temos o nosso catodo, o lado negativo, né, da ampola. Obviamente este aqui vai ser o anodo. Beleza. Aí dentro tem um gás, não interessa a natureza do gás, qual é o gás por enquanto, mas nós vamos ver que a natureza do gás vai ter uma certa influência nisso. Aí na hora que o Faraday montou esse experimento, estabeleceu lá, né, pegou uma pilha de volta, porque isso aqui é uma pilha de volta, né, estabeleceu corrente nesse circuito aí, ele percebeu que existia um brilho gigantesco aqui no catodo. Então esse catodo aqui, ele começava com um brilho gigante aqui, ó. Tá?
e um outro brilho assim, né, um pouco longe aqui do cátodo. Então ele tinha um brilho aqui mais ou menos aqui, ó, tá? Do cátodo. Aí ele foi, vou pegar uma outra ampola. Será que isso tem a ver com gás? Ué, pode ser. Então ele pegou, chegou, trocou o gás, né? Aí ele percebeu que o brilho no cátodo permanecia o mesmo. Entretanto, esse brilho no anodo aqui, ó, ele começava a mudar de cor. Então ele começava a ficar assim, vamos supor, um verde mais misturado com amarelo, né? Eu não sei se era amarelo, na verdade, mas é só para dar uma ilustrada aqui. O verde e amarelo é só porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca, né? Porque eu, ao contrário de muita gente aí, eu não usurpo as cores da bandeira nacional para fazer política, né? Na verdade, eu sou brasileiro e a bandeira é essa mesmo, e verde, amarelo e ponto final. Eu uso camisas da seleção para que ela foi criada para futebol. Mas enfim, eu não vou entrar nesse ínterim agora. Então ele percebia que esse brilho aí, que estava mais ou menos em direção ao anodo, ele mudava um pouco de cor quando ele mudava a natureza do gás, né? Se ele botasse uma bomba de vácuo ali, diminuísse a quantidade de gás, então vamos diminuir a quantidade de gás. Vou apagar aqui algumas moléculas de gás, né? Vamos deixar o gás muito mais rarefeito. Aí ele percebia o seguinte, que essa luminosidade, né, do anodo basicamente desaparecia. Entendeu? Mas o brilho no cátodo nunca diminuía. Ou seja, tinha alguma coisa ali. Bom, ele resolveu, é aquele método, né, tentativa e erro. Vamos pegar agora, tipo, um bastão carregado. Eu vou pegar um bastão carregado aqui e vou aproximar ele aqui da ampola e vamos ver se isso tem alguma interferência, né? Digamos assim. Então suponhamos que eu pegue um bastão aqui, ó, carregado positivamente, aí ele vai perceber que o brilho ele começa a decair aqui, ó, em direção a esse bastão. Então ele meio que movimentava, tá aqui o anodo, eu vou pegar minha xícara de café, faz de conta que minha xícara de café aqui seja esse tubo de raio catódico. Ele aproximava o bastão carregado, aí ele ia movimentando a direção desse raio. Ou seja, esse raio sofria alguma atração elétrica, né? Bom, ele percebeu, então ele meio que intuiu que existiam algumas coisas ali que davam a entender que eram partículas eletrizadas que estavam interferindo nesse experimento. Mais tarde veio o Crookes, o famoso Crookes. O Crookes pegou esse experimento e aperfeiçoou. Ele aplicou as mesmas ideias de Faraday, mas o Crookes ele teve uma grande vantagem a favor dele, né? Como existia uma certa evolução tecnológica na época, desenvolveu-se bombas de vácuo mais potentes, mais eficientes, ou seja, uma bomba de vácuo mais potente retira basicamente todo o gás aqui dentro dessa ampola. E se retira todo o gás dentro dessa ampola, o que acontece? Esse raio, basicamente, ele começa a alcançar o anodo. Basicamente é isso que está ocorrendo. Daí veio essa ideia de tubos de raios catódicos. Porque se esse brilho sempre ficou no cátodo, então deu-se o nome de raios catódicos. Não existe raio anódico, né? A não ser no imaginário nosso aí, para um certo pragmatismo a gente coloca isso. Mas não foi dado, até onde se sabe na literatura, nenhum nome especial para o raio do anodo, porque na verdade no anodo não sai raios, está saindo raio do cátodo. Então é chamado raios catódicos. Mas o Crookes, não satisfeito com isso, ele resolveu então tirar esse bastão carregado aqui, porque ele já se sabia que esse raio sofria uma atração elétrica. Aí ele resolveu aprimorar esse tubo e colocar aqui, por exemplo, uma placa positiva e outra negativa, que criando meio que um campo elétrico uniforme, né? Então ele meio que criou um campo elétrico aqui,
Vamos supor que o campo elétrico, esse lado aqui seja positivo e esse lado aqui negativo. Aí na hora que ele estabeleceu a corrente, putz, foi uma decepção. Nada ocorreu. Nada. Absolutamente nada. Não deu certo, tá? Mas na hora que ele tirou esse vácuo todo, aí a coisa deu certo. Aí o que que acontecia? Esse raio, ele começou também a ser atraído mais aqui por esse lado positivo da placa também. Ou seja, quanto mais eficiente for o vácuo dentro dessa ampola, mais eficiente, mais vai se determinar que esse raio catódico ele tem uma certa influência elétrica, no caso. Então, hoje a gente sabe, né, que esse raio, na presença de um campo magnético ou de um campo elétrico, ele vai ser regido pelas forças de Lorentz, né? Aquele famoso F igual a Q vezes V, né? VEC B, não é isso? Onde B aí é o meu campo magnético, no caso. Mas, só para a gente ter essa ideia de como que a coisa evoluiu, é bom a gente lembrar como é que a coisa foi criada. Aí mais tarde, né, o Thomson, ainda com uma bomba de vácuo perfeita nisso aí, né, ele conseguiu realmente criar um vácuo dentro dessa ampola, ele repete esse experimento de Crookes. E ele percebe que exatamente esse campo elétrico aí, ele tem uma influência gigantesca nesse raio catódico, tá? Ou seja, o excesso de gás estava influenciando no experimento, beleza? E ele ainda fez melhor, tá? Ele fez o que nós físicos adoramos fazer, principalmente naquelas aulas de física experimental que a gente tem durante o curso. Ele fez uma relação que é muito recorrente dentro da física, que é a relação carga-massa. E ele percebeu que a carga-massa dessas partículas, porque ele tem coisas, partículas ali no meio desse raio verde aí. Então ele percebeu que a carga-massa dessa partícula, vamos colocar assim, QP, a carga sobre a massa P, ela é basicamente 2000 vezes o valor da carga-massa do hidrogênio. Beleza? Mas por que o hidrogênio? Cara, o hidrogênio é o elemento mais simples da tabela periódica. Ele é apenas um próton, bom, e hoje se sabe um elétron, né? Mas aí ele meio que deu a entender, né, que que existiam essas partículas vieram de certa forma a primeira partícula identificada, porque ele agora conseguiu achar uma coisa menor que o átomo, e ele percebeu com esse núcleo de hidrogênio aí, né, porque isso aqui não podemos esquecer que isso é um íon de hidrogênio mais, ele deu o nome disso de primeira partícula, em grego, próton. Beleza? E ficou conhecido esse modelo atômico dele como o modelo pudim de ameixa, né, o plum pudding, porque ele imaginava agora não só aquela esfera de Dalton lisa, maciça, ele imaginava uma esfera, né, incrustada um tanto de elétron, né, nessa partícula, né, nesse modelo atômico aí. Bom, nós vamos perceber mais tarde que esse modelo também ele vai ter as suas limitações, porque ele ainda não explicaria basicamente todos os problemas quânticos que envolviam o átomo na época. Ou seja, o átomo ele mantinha uma estabilidade, porque se você tem um elétron negativo e um núcleo positivo, pum, era para eles se aniquilarem. E como é que o elétron se mantém estável? Como é que o átomo se mantém estável dessa maneira? Então, isso aí esse foi o carro-chefe dos problemas, na verdade, né? Então, mais tarde veio o aluno do Thomson, o Rutherford. Né? O Rutherford, se não me engano, ele era neozelandês. Ernest Rutherford. Exatamente, eu acho que ele era neozelandês, sim. Bom, isso é uma coisa para depois definir. São apenas detalhes que agora não vêm ao caso. O que interessa é o modelo que ele criou. O Rutherford, segundo, inclusive, ele fez essas experiências nessa universidade aí, a Universidade de Manchester, tá?
Lá mesmo foi descoberto o J.J. Thomson, né, o Rutherford, lá foi descoberto toda essa parafernália aí desses modelos atômicos foram desenvolvidos lá, né? Eu estudei lá e tal, eu fiquei, nossa, interessadíssimo nessa parte, porque é muito surreal, digamos assim, você crescer, né, você estudar lá desde o seu ensino médio, ouvir falar desses caras tão famosos na ciência, né, laureados com prêmio Nobel, e você de repente se ver no local onde esses caras desenvolveram todo o trabalho deles. É uma coisa arrepiante. Bom, mas o que interessa é o seguinte: o Rutherford, que era aluno do Thomson, ele percebeu que isso era incompatível. Dizem, reza a lenda, eu não sei até que ponto isso é verdade, a gente lê algumas coisas que estão na literatura aí, que falam que alunos do Rutherford, ele fazendo um experimento com núcleo de hélio, então ele meio que fez uma parada assim. Ele pegou uma caixa, vamos desenhar essa caixa aqui. Ele pegou essa caixa, aqui dentro ele colocou um núcleo de hélio e tinha um buraquinho aqui nessa caixa. O núcleo de hélio, a gente sabe que o raio emitido pelo núcleo de hélio é o que a gente chama de partícula alfa. Então daqui saía-se uma partícula alfa. E essa partícula alfa ela tem uma natureza positiva, ou seja, uma partícula de núcleo de hélio. Beleza? E, de repente, por uma, assim, digamos, mancada, entre aspas, uma mancada do estagiário, o estagiário me passa, cara, com uma lâmina de ouro. Então o cara simplesmente. Aquelas coisas que o estagiário faz, né? Ele passou com uma lâmina de ouro na frente do experimento. E aqui atrás tinha um anteparo. Então aqui atrás havia um anteparo. E eles perceberam que, basicamente, passou tudo, cara. Tudo. Assim, mas basicamente não influenciou. E eles imediatamente foram comunicar ao Rutherford a respeito disso. No que eles comunicaram ao Rutherford a respeito disso, eles resolveram, então, dar aquela aprimorada no experimento, né? E perceberam que, ao passar com essa lâmina de ouro, esse raio basicamente entendeu que não havia nada na frente dele. Ou seja, a conclusão que se chegaram, que intuíram, o átomo ele tem muito mais espaço vazio do que matéria propriamente dita. Aí veio o Rutherford, desenvolvendo aquela ideia, digamos assim, de órbitas. Né? O elétron ele estava numa órbita em torno de um núcleo positivo. Então, se a gente pensar aqui, o átomo ele teria essa ideia aqui. Ó. Ele teria como se fosse um núcleo carregado aí com prótons. Né? Até então, não havia se descoberto o nêutron. Mais tarde, Chadwick vai descobrir um nêutron nisso aí, mas existia um núcleo positivo e o elétron ele estava circundando essa parada aí negativamente, ou seja, ele estava executando uma órbita, tipo aquele modelo planetário mesmo, né? Dava-se essa ideia de órbita planetária. E o modelo de Rutherford, se não me engano, o Rutherford foi em 1911. Então vamos colocar isso aqui, ó. Rutherford, acho que eu escrevi certo, tá? Acho que é dessa maneira mesmo. O Rutherford foi em 1911, tá? O Chadwick, se não me engano, ele foi lá em 1932. Aí, o Chadwick, acho que é assim também que se escreve. O Chadwick foi em 1932, tá? Ou seja, muitos anos à frente. Ele descobriu o nêutron, tá? E percebeu-se então que o átomo ele tinha muito mais espaço vazio do que matéria propriamente dita. Com essas relações de carga-massa que se fazia na época, esses experimentos, a descoberta do elétron, né, ele já deu uma ideia de que a carga do elétron, né, que a gente chama de um elementar, não é isso? Ela é dada por negativo. Eu coloquei aqui como módulo, mas vamos colocar aqui só o valor de módulo, mas a gente sabe que é negativo. De 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Beleza? A massa do elétron estimada, vamos colocar aqui, essa massa do elétron em repouso, tá? Não estou considerando casos relativísticos, tá? Mas essa massa do elétron em repouso está em torno aí de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas no sistema internacional.
A massa relativística dele, eu vou colocar aqui M rel aqui com elétron, só para diferenciar. Ela está aí não se mede em quilogramas, né? Se mede em eletrovolt por coulomb. Está em torno aí de 0,511 mega elétron volt por coulomb quadrado. Beleza? Para o próton, vamos só estabelecer aqui mais coisa aqui. Para o próton, a massa relativística do próton MRP positivo 0L vai ser em torno aí de 938 mega eletrovolt por coulomb quadrado. O do nêutron, aí já considerando a descoberta de Chadwick, então a massa relativística do nêutron vai ser em torno aí de 939 mega eletrovolt por coulomb quadrado. Bom, mas por que eu estou colocando esses valores aqui? Vocês prestaram atenção nesse valor aqui e nesse valor? Olha o quão próximos eles são. Ou seja, a massa do nêutron é basicamente a massa do próton. Tá? E essa massa do próton, na verdade, e do nêutron, é a massa total do átomo, né? A massa total não, o número de massa do átomo, não é isso? Bom, diante de todo esse mundo de informações, entre aspas, novas que surgiram naquela época, bem no início aí do século XX, concluiu-se a partir de experimentos, né, que essas distâncias elas eram da ordem aí de a distância de um raio atômico seria em torno aí de 1 angstrom. 1 angstrom, todo mundo sabe, é basicamente 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, o raio atômico é meio angstrom, 0,5 vezes 10 a menos 10. Tá? Porque o raio do núcleo, se você pegar o raio do núcleo, isso aqui é o raio atômico, vamos colocar assim, ó. Deixa eu mudar a cor da canetinha para ficar mais bacaninha. Então aqui, isso aqui é o raio atômico. Vamos colocar assim. O raio do núcleo, vamos escrever direitinho aqui, o raio do núcleo, ele está em torno de 10 a menos 15 metros. A gente chama menos 15 de femto, né? Seria 1 femtometros. Mas esse femton também dá uma ideia assim, já, bom, aquelas famosas coincidências quânticas, né? A galera da quântica mesmo costuma chamar esse femto aí de Fermi, é basicamente um Fermi. Tá legal? Um Fermi, em homenagem a Enrico Fermi. Bom, a partir desses modelos, dessas novas hipóteses, desses novos valores medidos em laboratórios, tá? Os químicos, evidentemente, isso alvoroçou não só o mundo da física quântica, mas também revolucionou de uma maneira tal o mundo da química. E a hipótese atômica teve agora um novo capítulo, digamos assim, uma nova maneira de se enxergar essa hipótese atômica. E essa hipótese atômica vem do seguinte: criou-se, né, a UPAC, a União Internacional de Química, ela criou agora novos conceitos para se tratar o átomo. Um desses conceitos é o conceito do número atômico, simbolizado por um Z maiúsculo. Esse número atômico, então, ele determina o número de prótons, né, que tem, e, consequentemente, o número de nêutrons. Então, tem-se aí o número atômico, simbolizado por Z. Número atômico. Nós temos um Nzão bem assim, diferentão também, ó. Esse Nzão, ele é o número de nêutrons. Tá aí. Nêutrons. Claro, o cachorro deu o ar da graça. Vocês devem estar escutando ele ao fundo aí.
O A seria o número de massa atômica. Por quê? Veja bem, a partir do momento que Rutherford estabeleceu o seu modelo, né, e teve a ideia de que tem mais espaço vazio do que matéria propriamente dita dentro do átomo, então nós temos que considerar a massa, ou seja, aí seria o número de prótons mais o número de nêutrons, basicamente a massa do núcleo, né? Então isso aqui é conhecido como massa atômica. Dentro da física quântica, essa massa atômica também atende pela alcunha de massa hadrônica, hadrons, né? Ou seja, é uma palavra que vem do grego também, quer dizer partículas maiores, não é isso? Então essa massa atômica dentro da quântica, ela é também conhecida como hadrons. Tá aí. Lembra daquele colisor de hadrons que tem lá na Europa, na Suíça, na França, não é? O CERN, o LHC, Large Hadron Collider, né? Exatamente por causa disso aí. Ele está pegando núcleos atômicos, acelerando, né? E fazendo eles colidir para ver o que está acontecendo com essas subpartículas, com quantas subpartículas eu consigo, né? Por enquanto, então, aqui já se tem a ideia, a gente já desfacelou a ideia grega de átomo seja uma coisa indivisível, porque agora a gente já tem próton, nêutron e elétron, ou seja, nós já temos partículas atômicas. Bom, isso aqui também dá aquela ideia que o número de massa, na verdade, é o número de prótons, ou seja, o número atômico, mais o número de nêutrons. A gente não pode esquecer disso. E, bom, baseado nessa premissa aqui, ó, bom, agora nós estamos avançando um pouco dentro da química aqui, mas só para também te situar, né, cara? Aquilo que você vê desde a química, aquela química inorgânica, lá no primeiro ano, né, que, se não me engano, você começa a ter essa ideia de modelos atômicos logo de início. Isso é o cartão de visita da química, quando você estuda química pela primeira vez no ensino médio. É exatamente essa matéria aí, né? Quem diria, cara, você já começa na química encarando quântica, né? Mas a verdade é essa. O saldo disso aí, vamos mudar a cor da canetinha novamente. O saldo dessa parada, então mais contas. O saldo disso, eu vou ter a massa do átomo. Vamos colocar assim, massa do átomo. Essa massa do átomo vai ser o quê? O Z da massa de prótons, ou seja, ele determina a massa de prótons nessa brincadeira aí, mais o N da massa de nêutrons, ou seja, isso aqui ele dá a ideia daquela massa de nêutrons, mais o Z, ou seja, a massa do elétron. Essa é a massa total do átomo. A massa atômica é definida disso aí. A gente pode, mas só que você não enxerga, nos livros ela não é apresentada dessa forma que a gente está colocando aí. Aqui eu estou simplesmente meio que destrinchando para te falar, olha, veio daí, aquilo que você viu no livro está vindo dessa relação aí. Então, na verdade, essa massa do átomo, geralmente, ele conta como a massa do nêutron e do próton, é basicamente a massa nuclear, né? Ele conta como o Z mais N, que está aqui, como basicamente a massa do próton, beleza? E essa massa do próton aí, somado com a massa do elétron, com o número atômico do elétron, né? O número atômico, assim, eu tô falando, mas é a questão do Z, né? Mas o número de elétrons que se tem, a gente tem como massa do átomo mesmo, hoje, assumido pela IUPAC e tudo mais, como basicamente o número de massa envolvendo o número de prótons. Porque, na verdade, né, o elétron é muito pequeno próximo do próton. Né? A massa, se você pensar bem, assim, a diferença de massa deles é muito grande. Né? Aí vem essa questão, mas por que a química, então, teve essa ideia de fazer essas contas assim e não simplesmente assumir os números de cada partícula atômica? Bom, isso, na verdade, é o que diferencia a física da química em termos quânticos. Porque esse livro do Eisberg, eu venho falando aí ao longo das minhas aulas, que ele serve tanto para aluno da física, cursos de aprofundamento teórico, que são alunos da física, quanto os alunos da química. Por quê? Porque na química começa a nascer aí algumas coisas que ele está mais preocupado com a reação química em si, né?
começa a aparecer elementos de mesmo número de prótons e que, no entanto, têm massas atômicas diferentes. E esses são chamados isótopos, não é mesmo? Então você tem um isótopo aí por exemplo, a gente fala carbono 12. Bom, tem o carbono 14 também, que é um isótopo do carbono 12. Não é isso? Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, mas a massa é diferente. Isóbaros, números que têm o mesmo número de massa, mas não necessariamente o mesmo número de prótons, e por aí vai. Então a química necessitou de fazer essa pequena mudança em virtude da real preocupação dos químicos, né? Que na verdade é a reação química, qual é a consequência de você unir um elemento com o outro. Perfeito? Bom, o que a gente tem que tirar mesmo de lição disso aí, pelo menos nós da física, e para nós aqui que estamos estudando nesse livro de quântica, é o seguinte, eu vou colocar até de vermelho. A relação entre o raio do átomo e o raio do núcleo, vamos colocar assim, ó, relação entre o raio do átomo, eu vou colocar esse aqui, Ra, e Rn, raio do núcleo, beleza? Esse N aqui não é nêutron, é núcleo, beleza? As relações disso, na verdade, se você pegar esse número que a gente colocou aqui em cima, que o raio atômico é 10 a menos 10, pá, e o raio do núcleo é 10 a menos 5, pá, aí você vai fazer essa relação, olha, o Ra sobre Rn vai ser 10 a menos 10 sobre 10 a menos 15, que é o raio do núcleo. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai achar que essa relação está em torno aí de 10 a quinta. Isso aqui é o raio atômico, é o raio da eletrosfera, beleza? Se você quiser o diâmetro disso aí, você tem que simplesmente, né, dobrar essa parada. Então, o que acontece? A gente vê que essa diferença aí dá aproximadamente 100 mil. Não é o dobro, não é o dobro, mas a gente vê que essa diferença aí, essa relação entre o raio atômico e o raio do núcleo é de 100 mil vezes, cara. Agora você imagina, o núcleo e o elétron tem uma diferença de 100 mil. É como se você fosse, sei lá, no Mineirão, né? Se tiver lá uma bola de ping-pong, talvez até menor que uma bola de ping-pong, não sei. Você tá lá no Mineirão, você coloca... Eu tô falando Mineirão porque eu tô em Minas Gerais, né, galera? Mas pode ser qualquer outro estádio aí. Mas você coloca lá uma bola de ping-pong no centro, no círculo central, assim, no ponto de partida. Não é uma bola de futebol, uma bola de ping-pong. Talvez até menor do que isso, tá? Isso pode ser a representação do núcleo de um átomo. E se você pegar uma aspirina, né, fazendo uma função de onda toda doidona no anel superior do estádio, isso aí é o elétron. Pensa. Agora você pega essa aspirina, talvez a aspirina perto da bola de ping-pong não seja uma analogia muito boa não, tá, cara? Porque eu pegaria uma aspirina e uma bola de basquete, tá? Pra você simbolizar o tamanho do elétron perto do tamanho do núcleo, tá? Mas você pensa que isso aí é o elétron circundando a velocidade da luz. Aí você vai ter aquela ideia que nós vimos no capítulo passado. Tá vendo agora por que chega assim, ao princípio da incerteza? Porque você sabe que o elétron vai estar no anel todo superior do estádio, rodando a uma velocidade absurda, né? Fazendo uma função de onda totalmente loucona. Só que você não consegue determinar com precisão em que ponto do estádio ela vai estar. E se você consegue fazer isso é porque você foi lá, pum, pegou ela naquele momento ali. Se você pegou ela naquele momento ali, olha, infelizmente você foi lá, fotografou, digamos assim, tirei uma foto, pá, o elétron passou ali agora, pum, dei sorte, fotografei. Mas espera aí, essa foto te dá velocidade? Também não dá. Então é isso que a gente viu na aula passada, deve aparecer o link aí em algum lugar, que é a questão do princípio da incerteza. O porquê que tá vendo como é que as coisas vão se conectando assim, de uma maneira fenomenal nessa questão? Exatamente por causa disso. Porque nós temos essa ideia de que é muito difícil você
prever a localização dessas partículas. Bom, diante de toda essa informação, finalmente agora tem-se a ideia de Bohr, porque essa ideia de Rutherford ainda não era legal. Porque se a gente voltar aqui nesse modelo de Rutherford, o Rutherford ele falha miseravelmente ao explicar essa estabilidade do elétron aqui, porque a tendência desse elétron é ele colidir com o núcleo e esse átomo não ficar estável. Mas, no entanto, ele fica estável. E isso aí, Rutherford não conseguiu descrever. Não só isso, né, mas outras coisas também. Mas, principalmente isso, era o que estava assim, encafifando todo mundo, assim, descabelando todo mundo. Como que nós vamos explicar isso? Aí surgiu o Bohr. Então, vamos colocar aqui. Agora surge, de fato, o cara que dá nome a esse capítulo. Isso foi uma ligeira introdução, tá, galera? Aí surge o Bohr. O Bohr, acho que a grafia correta dele é esse aqui, um O com trema, HR. O Bohr, ele era finlandês, tá? E ele já de cara postulou a respeito desse modelo atômico baseado no que nós vamos ver aqui agora. O primeiro postulado dele, então vamos colocar assim, ó, postulados. Os postulados de Bohr. O primeiro postulado, o que ele fala nele? As órbitas desse elétron é circular. Bom, eu acho que ele já começou fudendo tudo nisso aí. Mas tudo bem, né, que a gente tem que dar um desconto. Na época ninguém sabia o que estava rolando, né? Mas aí começou a falha do modelo de Bohr. Então, a órbita do elétron em torno do núcleo é circular. Esse foi o primeiro postulado de Bohr. O segundo postulado de Bohr. O segundo postulado de Bohr, ele fala que o elétron... Isso é porque ele está tentando explicar essa parada do elétron não colidir com o núcleo. Ou seja, ele pegou a ideia da quantização de Planck e enfiou nisso aí. E ele falou o seguinte, olha, o elétron ele orbita não é qualquer nível. Ele tem que ter níveis específicos, né, camadas específicas que ele vai orbitar. E esses níveis não são infinitos, eles são finitos. Tá legal? Então, ele tem níveis específicos, vamos colocar assim. Lógico que se você abrir o livro vai estar lá uma frase gigantesca, né? Ah, o segundo postulado de Bohr, todo elétron ocupa... Não, cara, aqui vamos colocar aqui porque vamos facilitar a nossa vida aqui. Os níveis são específicos, tá? E eles são finitos. Finitos, beleza? Isso aí vai ter uma outra consequência. Aí ele vai apresentar cálculos com relação a isso aí. Peraí que nós já vamos chegar nesses cálculos. Vamos apresentar os postulados primeiro. O terceiro postulado de Bohr. O terceiro postulado de Bohr, ele fala que as energias em cada nível desse elétron, ela é estacionária. Ou seja, você tem energias definidas para cada nível. Então, beleza, então vamos colocar aí. Energias estacionárias. Estacionárias. Tá aí. E por último, ele basicamente ele copiou do efeito fotoelétrico de Einstein. Na verdade, ele deu aquela endossada, né, no efeito de Einstein. Então vou colocar até aqui separado. Ele simplesmente fala que a diferença de energia é dado pela relação de Planck, né? Então, ou seja, a variação de energia que você tem vai ser dado aqui pela relação de Planck, aqui pela constante de Planck, vezes a frequência adquirida. Tá legal? Que isso aí não é basicamente um postulado de Bohr, é basicamente um postulado de Einstein. Qual que é a consequência disso aqui? A energia inicial menos a energia final, dividido pela constante de Planck, vai te dar a frequência do fóton que vai fazer esse elétron trocar de camada. Beleza? Então, esse é o quarto postulado de Bohr, que basicamente é um endosso dos postulados de Einstein. Só que o negócio é o seguinte, cara. Esses três primeiros aqui, ó, eu vou colocar aqui como um vermelho aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, ele apresentou sem a menor justificativa. Ele não apresentou, então eu vou colocar aqui, ó, sem justificativa. Deixa eu só escrever aqui, justificativa. Ele apresentou esses três primeiros postulados apenas assim, supondo, eu vou supor isso aí, uma hipótese, tá legal? Mas ele não conseguiu testar essa hipótese. Então, classicamente,
houve uma corrida para tentar ver se havia realmente sentido nesses primeiros 3 postulados de Bohr aí. E, classicamente, os cálculos são os que se seguem. Então, vem comigo aqui e vamos ver como é que isso ocorre, na verdade. Classicamente, vamos colocar assim, ó. Classicamente, porque, veja bem, eu não estou enfiando quântica ainda no meio. Classicamente, a força, então se eu tenho aqui um elétron, eu vou copiar lá em cima, eu acho melhor. A aula vai ficar longa, mas assim, só para a gente ter uma ideia de como que as coisas acontecem, tá, pessoal? Bom, na verdade a gente não tem que ter pressa nessas aulas, né? O sistema aqui é explicar com o maior nível de clareza possível o que a gente está fazendo aqui. Então, classicamente, a ideia do elétron é essa. Deixa eu só desmanchar essa seta aqui, beleza. Aí, a ideia que se tinha era uma ideia coulombiana. O que é uma ideia coulombiana? O elétron era atraído com uma força elétrica pelo núcleo e vice-versa. Isso aqui estando a uma distância que eu vou chamar de r, né, que é o raio da órbita, que está aqui. Beleza? Então, como que se calcula classicamente essa belezinha aí? O cálculo é feito pelo seguinte. A relação coulombiana dele, que é o K0, que é a constante de Coulomb, né, vezes a carga. Então, uma vez que o elétron está sendo atraído, vamos pensar no átomo de hidrogênio, né? Porque aqui eu coloquei um núcleo bastante pesado, mas na verdade eu não posso ter esse núcleo pesado aqui, porque o postulado de Bohr ele é justamente única e exclusivamente para o hidrogênio. Então aqui eu tenho um próton e um elétron, beleza? Então, nesse sentido aqui, o que está ocorrendo? Na ideia coulombiana da coisa, eu vou ter K, que multiplica a massa 2 vezes, que é a do próton e do elétron, que é uma massa elementar, que já se sabia que era 1,6 vezes 10 a menos 19, isso aqui ao quadrado, dividido pelo raio da órbita ao quadrado. Essa é a relação coulombiana. E isso, já que o elétron está descrevendo um movimento circular, porque isso aí foi o que ele estabeleceu no seu primeiro postulado. Essa órbita é circular. Então, classicamente, ela tem que obedecer à força centrípeta, né? Ou seja, ela vai ser dada pela massa do elétron, que multiplica a velocidade que ele está desenvolvendo ao quadrado, isso tudo aqui dividido pelo raio. Seria a segunda lei de Newton aplicada com maior veemência aí. Mais tarde, né, a gente vai ver, principalmente no capítulo desse livro, que essa massa aqui, na verdade, esse cara aqui, ó, essa massa é um sistema de massa reduzida, tá, galera? Então deixa eu só apresentar isso aqui logo para vocês, porque isso aqui nós vamos chamar de μ, é o sistema de massa reduzida. O que é a massa reduzida? Essa massa reduzida, na verdade, você pega a massa do menor vezes a massa do maior, dividido pela soma entre as duas, tá legal? Porque isso aí vai fazer mais sentido quando se trata de partículas bem pequenas, como é o caso de um átomo de hidrogênio, ou seja, que envolve apenas um próton e um elétron. Bom, mas fazendo essa conta aqui agora, eu posso simplesmente, então, assumir que isso aqui é uma relação válida, classicamente, em termos de Bohr. E, claro, se você está assumindo que essas forças se equivalem, você tem que assumir também que os momentos angulares também vão se equivaler. E os momentos angulares, na verdade, ele vai ser dado classicamente pela massa do elétron vezes a velocidade que ele adquire vezes o raio da sua órbita, ou seja, o momentum vezes o raio, né, tem que ser igual ao número quântico envolvido pelo H-barra, que aí é a questão quântica da coisa. Ou seja, eles estavam tentando unir uma física clássica com uma questão quântica. Ele está tentando tratar uma questão quântica classicamente. Aí começa toda a parafernália. Ou seja, a coisa já começa a desandar aí. Porque você ainda está arraigado naquele pensamento clássico, achando que as coisas quanticamente funcionam como na clássica. Mais tarde a gente vai ver que isso não vai dar certo. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui e vamos ver o que isso vai dar. Ou seja, na hora que você substituir esse cara aqui, ó, então vamos isolar aqui, porque na verdade nós vamos precisar achar essa velocidade para colocar aqui, ó, beleza? Então vamos isolar a velocidade nessa relação aqui. A velocidade será dada por essa relação NH barra. Esse H barra vocês já sabem que é a constante de Planck dividido por 2π, a constante de Planck normalizada, beleza?
Então, N sobre H barra dividido pelo seu MV, ou seja, pelo seu momento. Na hora que eu substituir isso nessa relação, essa relação aqui vai virar o seguinte, vamos trocar a cor e siga a seta. Pega o roxinho aqui e vamos ver o que que dá. Tá? Siga a seta. Eu terei KE ao quadrado dividido por R2, vamos só organizar nossa vida aqui, que vai ser igual, olha, eu já vou isolar esse M aqui em cima de um R, tá? Porque vai ficar mais fácil de eu enxergar isso aqui. Porque esse M sobre R aqui, ele vai nos deixar com uma relação aqui que vai nos ser útil daqui a pouquinho, beleza? E aqui nós temos um MR2, aqui se não me engano, não, M2, que tem um M2, R2. Agora vem o festival cancela, cancela. Deixa eu só conferir se está tudo certinho. Tá tudo certinho. Então nós podemos cancelar esse 2 aqui com esse R aqui, não é isso? E com esse outro R aqui. Pá, beleza. Vai sobrar um R lá do outro lado. Eu posso cancelar esse 2 da massa aqui com essa massa aqui em cima. Ok, acho que deu agora. Que mais aqui que eu posso fazer? Mais nada. Então, continuemos aqui de roxinho, tá? Isso aqui vai resultar em o raio da órbita vai ser dado, vamos isolar o raio aí agora, né? Vai ser dado por N2, olha se vocês concordam com isso que eu vou colocar aqui. N2, eu vou colocar esse N2 aqui separado, porque o que vem aqui, ó, o próximo, é o que vai ficar mundialmente conhecido como raio de Bohr, tá? É o H barra cortado ao quadrado dividido por MK que multiplica E ao quadrado. Isso aqui, deixa eu colocar aqui de amarelo. Essa parte aqui, ó, isso aqui vai ser conhecido como raio de Bohr, tá? Isso aqui é conhecido como raio de Bohr, que a gente chama de AB, tá? O átomo de Bohr, beleza? E esse raio de Bohr, na verdade, eu posso simplificar essa relação toda aqui, ó. Então siga a seta mais uma vez. Eu posso simplificar toda essa relação por N2 que multiplica o átomo de Bohr, o raio de Bohr. Beleza? Então vamos separar isso aí. Essa relação aqui, de acordo com Bohr, é uma relação que faz sentido. Beleza? Um pequeno comentário a respeito desse átomo de Bohr, desse raio de Bohr. Esse raio de Bohr, né, as medidas, elas dão em torno aí de 0,529, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Isso. 0,529 angstrom. Cara, isso faz muito sentido. Por isso que ganhou força essa relação do átomo de Bohr. Porque, primeiro, se eu tenho um raio de Bohr como sendo esse valor aí, 0,530, basicamente, duas vezes o dobro desse raio de Bohr é o diâmetro atômico. Eu vou chegar duas vezes esse átomo de Bohr, é basicamente um angstrom. E hoje em dia a gente sabe que isso é a dimensão de um diâmetro atômico, é o tamanho de um átomo, um angstrom, 10 a menos 10. Então ele meio que fez sentido isso aí, viu, galera? Ou seja, resolvendo a coisa meio classicamente, achou-se ali uma luz de esperança. Olha, pode ser que a coisa faça sentido. Mas ainda assim, se conseguiu explicar esse negócio, a gente tem que pensar agora na questão energética. E como é que ficam os outros postulados aqui? Por exemplo, o segundo e o terceiro postulado. Os níveis específicos finitos e as energias estacionárias. Bom, aí agora que a cobra vai fumar. Porque, baseado nisso, vamos colocar assim, as energias assumidas. As energias assumidas. Nessas energias, no modelo atômico de Bohr, ou seja, apenas, e vale lembrar que isso eu estou pensando apenas para o átomo de hidrogênio, tá? Não estou enfiando outro átomo aqui na parada, não. Essas energias assumidas, elas serão dadas por essa relação aqui, ó. O E vai ser menos o KE ao quadrado dividido por 2R. Beleza?
Na hora que você enfiar isso aí dentro da relação de Bohr, você vai perceber que essas energias, num determinado n níveis, tá? O EN, ela será dada por 1 sobre N2, beleza? Que multiplica. Agora eu vou colocar isso aqui separado, porque isso aqui também vai ganhar um outro apelido, tá? Por K que multiplica E ao quadrado dividido por 2 vezes o raio de Bohr. Isso aqui agora, eu vou chamar esse cara, vou até trocar a cor aqui, vou botar um verde bem clarinho. Essa relação aqui vai ganhar um apelido, tá? E esse apelido, na verdade, será o quê? Será o raio, a energia, não é o raio, a energia de Rydberg. Tá? Então, isso aqui é conhecido como ER, conhecido também pela alcunha de energia de Rydberg. Rydberg. Acho que é assim que se escreve. Beleza? E baseado nisso, então, começou-se então a assumir que essa fórmula das energias em n níveis seria dado por menos 1 sobre n2, que multiplica essa energia de Rydberg. São as energias possíveis para um átomo de hidrogênio, que isso fique bem claro, tá, pessoal? Então, isso aqui meio que foi a justificativa que conseguiu dar para assumir que esses postulados de Bohr fizessem sentido. Então, tinha essa ideia de que esse postulado de Bohr poderia assumir uma certa exatidão de acordo com esses cálculos, de certa forma até simples. Né? Se você pensar, você não precisa quebrar muito a sua cabeça para chegar nessa conclusão. É simplesmente uma manipulação de fórmulas, digamos, entre aspas, assim. É claro que eu não estou diminuindo o trabalho da galera daquela época. Isso aí era uma coisa que na época era complicadíssimo. Mas hoje é fácil da gente enxergar isso. Se você, por exemplo, tentar colocar uma versão pictórica do que está acontecendo aí, de acordo com essa relação aí, é como se você tivesse os seus níveis. Então, vamos colocar aqui, ó. É como se eu tivesse os meus níveis, tá aqui. Deixa eu trocar a cor, porque... Não, fica isso mesmo. É só para ter uma ideia mais legal do que está ocorrendo aqui. Então, aqui eu tenho como se fosse um eixo que está denotando a minha energia em electrovolt. Claro que vocês vão escutar o cachorro mais uma vez, porque o cachorro, assim, ele é mais periódico do que esse movimento eletrônico aí. Ele explode, assim, de uma frequência absurda. Ô, bicho, gravar em casa é complicado demais. Mas nós vamos pensar esse gráfico da energia, não é uma energia crescente, é sim uma energia decrescente. Por que eu estou falando isso? Aqui, nesse ponto aqui, nós vamos chamar de energia fundamental. Essa energia fundamental é quando o átomo está assim, na sua camada mais estável possível. E essa energia ela tem um valor de menos 13,6 eletronvolt. Beleza? Isso aqui eu vou chamar de nível 1. Então vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vai ser o meu nível 1. Deixa eu colocar aqui mais para o lado. Isso aqui é o meu nível 1. N1. Beleza? Bom, na hora que eu chorar esse valor aqui, mas qual vai ser o nível 2? Na hora que eu colocar 2 aqui nesse lugar, eu vou ter 1/4 dessa parada. Ou seja, eu terei 1/4 para assumir que esse valor aí vai ser um valor necessariamente verdadeiro para isso. Então o próximo nível ele vai assim 4 vezes mais do que isso aí, né, em termos de tamanho. Então ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Esse aqui seria o meu nível 2. Deixa eu fazer o esquema aqui do aplicativo para fazer essa reta ficar reta. Então tá aí. Esse aqui vai ser o meu nível 2. E esse nível 2, ele já corresponde a um valor absurdamente menor do que o primeiro, ou seja, ele vai cair por 4. Ou seja, esse valor aqui, na verdade, vai virar 3,4. É isso mesmo? 3,4 eletronvolt. Né? Na hora que eu colocar, mas vamos ver o próximo nível, o N3. Como é que vai ficar o N3? Se você colocar 3 aqui, nesse ponto aqui, esse 3, você vai ter 1/9 desse valor inicial. 1/9 desse valor inicial, você vai cair para 1,5, cara. Então aqui, ó, você vai ter o próximo nível aqui, já não tão distante assim,
Mas você vai ter o próximo nível aqui, ó, mais ou menos por aqui. Ó. Esse aqui vai ser o meu N3. Ou seja, ele cai para 1/9 do seu valor fundamental. E 1/9 desse valor fundamental vai corresponder a mais ou menos 1,5. Beleza? E por aí vai. Então, à medida em que você vai crescendo, decrescendo, na verdade, os valores energéticos, né, mas você vai afastando o raio do núcleo atômico para esses saltos, você vai ter os valores aqui cada vez menores, né? Eles vão assumindo valores aqui cada vez mais discretos, né? Evidentemente, mas nas camadas permitidas, né? E por aí vai. Então aqui eu teria, por exemplo, um n igual a 4, n igual a 5 e por aí vai, né? Até você chegar num n infinito. Nesse n infinito, obviamente, você vai chegar aqui, né? Claro, aqui eu vou colocar como se fosse um n teórico. Aqui eu teria um valor zero, teoricamente um valor zero, em termos energéticos. Beleza? Bom, mas aí vem aquela questão, né? Desde Fraunhofer, né, que você pegava lá um espectro, analisava os espectros de emissão e absorção de uma determinada estrela ou de uma determinada luminescência ou algo nesse sentido, isso vai conseguir explicar satisfatoriamente aquelas linhas de absorção e emissão atômica. Por quê? Porque nisso aqui, ó, na hora que você salta do primeiro para o segundo nível, por exemplo, se eu saltar daqui para cá, né, eu vou ter aqui um salto quântico. Mas eu posso saltar também do primeiro para o segundo. Então eu posso ter aqui, ó, um segundo nível aqui. Tá aqui. E por aí vai. Isso na hora que você colocar, eu vou buscar uma figura aí, vou colocar agora na edição do vídeo aí, para vocês verem como é que funciona. Porque se eu for ficar desenhando isso aqui, esse vídeo vai ficar para lá de longo, né? Nós já estamos aí com quase 1 hora de vídeo, né? Mas vamos lá, vamos encerrar, para a gente encerrar o capítulo logo. Né? Então, essa questão da absorção ou a emissão de fótons, ela vai seguir esse sistema aí sugerido por Bohr, né? Ou seja, vamos pensar aqui em termos de absorção. Absorção de fótons. Então, assumindo agora uma ideia para a absorção desses fótons, nós vamos ter o seguinte. Se eu quiser, por exemplo, calcular a energia do fóton arrebatado aí, então a energia do fóton arrebatado nessa questão, eu vou ter que simplesmente fazer a diferença de energia entre esses níveis que estão aí. Beleza? Então seria a energia do nível N menos a energia do nível imediatamente anterior. Beleza? Então seria, por exemplo, a energia do nível 2 menos o nível 1, por exemplo. Então a energia do nível inicial nessa questão aí. Beleza? Essa energia, então, ela poderá ser desenvolvida através dessa relação de Rydberg. E vai ser dada da seguinte maneira. Veja se vocês concordam com isso que eu estou fazendo aqui. Menos 1 sobre N2, que multiplica a energia de Rydberg aqui, mais 1 sobre, que seria menos, mas como é menos ali, menos vezes menos vira mais, né? Ni ao quadrado vezes a energia de Rydberg para aquela situação ali também. Bom, no frigir dos ovos, isso vira uma relação parecidíssima com isso aqui. Ó. É só colocar a energia de Rydberg em evidência e, na verdade, você vai ter 1 sobre Ni ao quadrado menos 1 sobre o N que você está determinando ao quadrado. Veja bem, essa fórmula ela parece já muito familiar, né? O Balmer e o Rydberg já tinham estabelecido essa relação antes. Ou seja, esse modelo atômico do Bohr, ele está ganhando uma aceitação até porque matematicamente ele está fazendo mais sentido. Ou seja, é uma segunda coincidência matemática, né? A primeira coincidência matemática, nós começamos a ver aqui na hora que ele definiu esse raio de Bohr. Ou seja, na hora que bateu essa relação aqui da dimensão atômica em 1 angstrom, esse modelo atômico de Bohr ele começou a fazer um pouco de sentido nessa questão. Tá? Aqui ele já ganha mais força, ou seja, ele vai se consolidando como um modelo aceitável.
Por quê? Porque está batendo com aquelas relações medidas experimentalmente por Balmer e Rydberg. Ou seja, de uma maneira geral, se eu enfiar nessa relação aqui a relação de Planck, né? Ou seja, se essa energia aqui, eu estou assumindo que essa energia aqui, ela é dada por uma relação quântica, uma relação dada por Planck, que vai ser o H vezes a frequência, tá? E que esse H vezes a frequência ele pode assumir uma relação em termos de onda. Tudo aquilo que pode ser escrito com frequência pode ser reescrito utilizando onda, né? Então essa relação pode virar HC sobre lambda, não é isso? Eu posso substituir nessa relação aí que a gente está colocando. Ou seja, a minha relação, na verdade, ela pode ser reescrita dessa maneira. 1 sobre a energia do fóton, 1 sobre o lambda do fóton assumido, vai ser dado pela energia de Rydberg dividido por HC. Isso aqui que multiplica essa relação aí, ó, 1 sobre ni ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Beleza? É muito, mas não é pouco não, é muito similar à relação, a fórmula de Balmer-Rydberg, feita muito anteriormente e assumida experimentalmente. Porque essa relação, olha aqui, eu vou escrever essa relação de Balmer-Rydberg aqui, porque para vocês compararem o tanto que elas são semelhantes. A relação de Balmer-Rydberg é essa aqui, ó. 1 sobre lambda é igual a esse valor aqui, essa constante de Rydberg, que até então era uma constante enfiada lá, igual o Planck enfiou a constante dele para fazer sentido aos valores experimentais, né? E aqui multiplicado por n ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E veja bem, meus amigos, esse cara que está aqui, ó, que antes era uma coisa enfiada lá para ajustar os valores, agora ele já consegue ter uma origem explicável. Ou seja, a energia de Rydberg dividido pela constante de Planck vezes a velocidade da luz. Ou seja, aquilo que mediu-se lá atrás com Balmer e Rydberg começa a ser aceito como dentro da teoria quântica. E isso aí dá um baita de um endosso, né? Isso aí já dá aquela firmeza, aquela solidificada na relação que acaba se de encontrar. Ou seja, essa relação lá de Balmer e Rydberg estava certa. Simples assim. Porque se você for pensar bem, essa constante de Rydberg aí, ela pode se assumir... Então, deixa eu continuar de vermelho aqui. Essa constante de Rydberg, ela pode assumir como essa relação aqui. Claro, mais cachorro explodindo. Eu falo, o negócio é periódico, vocês não acreditam. K vezes... Escuta. Tem que ter muita paciência. Eu adoro cachorro, mas depois que eu comecei a gravar aula em casa, os cachorros começaram a me incomodar tanto. Enfim. K ao quadrado dividido por 2 vezes o raio de Bohr, que é o que está aqui, vezes 1 sobre HC. Então, eu estou tentando dar uma explicação para isso. Na hora que eu desenvolver isso aqui, essa constante de Rydberg, esse R aí, ele pode ficar escrito da seguinte maneira. KE ao quadrado dividido por 2 vezes o H barra ao quadrado, ou seja, a constante de Planck normalizada ao quadrado, vezes o valor da massa m no sistema envolvido, vezes o KE ao quadrado. Isso aqui sobre HC, conforme está ali. Beleza? Na hora que eu juntar essa galera toda aí, eu vou ter a seguinte relação. Eu terei que R vai ser igual a 4π ao quadrado, que multiplica KE2, isso tudo elevado ao quadrado, evidentemente, que tem ele aqui 2 vezes, não é isso? Multiplicado por M, isso tudo aqui sobre H3 vezes C, não é isso? Não, tem um 2 aqui embaixo. 2H3, bom, eu posso simplesmente aqui então cortar esse 4 aqui com esse 2 e a relação se resume a isso aqui. Então vamos só dar uma enxugada nessa relação. Vai sobrar 2π2 aqui em cima, K essa xanguana toda aqui ao quadrado, vezes M, isso tudo aqui sobre apenas H3 sobre C.
Pronto, essa é a relação que a gente estava procurando para essa constante de Rydberg. Isso aqui, na hora que você fizer os cálculos, vai chegar num valor, deixa eu achar ali, 0,0110 nanômetros, 0,0111, né, nanômetros a menos 1. Beleza, galera? Então, esse é o valor da constante de Rydberg, tá? Bom, vale lembrar que a gente, então, calculou essa parada aqui, ó. Deixa eu só desmanchar isso aqui. A gente calculou essa parada aqui para a questão da absorção fotônica. Mas, como a gente sabe, né, eles não vão ficar lá a vida inteira em termos excitados. O elétron ele não gosta de ficar em termos excitados. Ele vai ter que voltar. Em algum momento ele volta. E ao invés de absorver, ele vai emitir. Ou seja, eu teria uma emissão fotônica. Então, vamos pensar em termos agora da emissão de fótons. Emissão. Cara, o cachorro hoje está frenético. Caramba. Olha aí. Bom, não sei se vocês estão escutando ou não, mas tá danado. Emissão fotônica. Então tá aqui a emissão dos fótons. Olha, na verdade, a gente vai pegar essa mesma relação que a gente pegou aqui, esse mesmo cara, eu vou até copiar, beleza? E nós vamos fazer uma ligeira mudança nela aqui, ó. Vou copiar esse camarada aqui, copia. Nós vamos apenas fazer uma ligeira mudança nele aqui. Então deixa eu só apagar isso aqui, tá aí. E qual que vai ser a mudança? Eu vou inverter esses caras aqui, ó. Esses caras aqui serão invertidos. Então, na verdade, essa minha relação, ela vai virar isso aqui, ó. Então, deixa eu só copiar ela aqui novamente e colocar aqui, ó. Pronto. Beleza. Então, na verdade, ela vai virar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele vai virar só o N2 e eu vou enfiar um I aqui, ó. Um I desse lado aqui. Beleza? Ou seja, eu estou invertendo. Isso aqui vai ser a minha relação para a emissão fotônica, na hora que o elétron voltar. E da mesma maneira que eu fiz aqui, nesses saltos aqui, ó, vamos copiar isso aqui também? Não custa, né? Da mesma maneira que eu enfiei esse salto aqui para absorção, então vou copiar, eu vou fazer agora uma coisa semelhante para a emissão. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui de forma que... Mas vai ficar bem na quebra da página, né, cara? Deixa eu diminuir ele aqui, então. Pronto. Como é que vai ficar essa questão? Ao invés dele saltar para camadas exteriores, na verdade, eu vou ter que inverter o sentido dessa seta aqui. Ó. O sentido dessa seta aqui, então, na verdade, ela vai para baixo. Não é isso? Tá aí. É isso que vai ocorrer. Então, o que a gente coloca é o seguinte, quando você está saltando, aí vem uma coisa que também é muito famosa dentro do modelo atômico de Bohr, principalmente no que tange a emissão e a absorção de fótons. Porque existe uma série. Se essas séries aqui acabam no nível fundamental, ok? Como é o caso que está ocorrendo aqui, elas estão acabando no nível fundamental, a gente costuma chamar esses caras aí de série de Lyman. Então, vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar uma figura aí para deixar isso mais claro para vocês, tá? Mas, então, vamos só colocar aqui como se fosse um resumo disso. Se terminam, eu não sei se terminar seria o termo correto para isso, tá? Mas se finalizam, vamos colocar assim, se finalizam no nível fundamental, no n igual a 1, vamos colocar assim, essa série é conhecida como série de Lyman. Tá? São as séries de absorção de Lyman. Se elas terminam no nível 2, se finalizam no n igual a 2, ela é conhecida como série de Balmer. Só para finalizar a aula, hein, galera? E se ela termina no nível 3, coloquei M, né? Se N for igual a 3, é conhecido como série de Paschen.
Shen. Eu não sei se a pronúncia é essa em inglês mesmo ou se é Paskin. Mas, bom, vamos falar Pashin porque para nós aqui é o que vai valer por enquanto. Beleza, pessoal? Então eu vou colocar aí uma figura, né, para vocês identificarem como que vai ocorrer, quais são o sistema de emissão e absorção fotônica no átomo de hidrogênio. Vale lembrar que eu falei isso para o átomo de hidrogênio, tá, pessoal? Vamos deixar claro, na hora que a coisa mudar para uns átomos mais complexos, esse sistema de Bohr não vai ser muito legal, não. Não vai fechar as contas, não. Por isso que mais tarde vão vir outros modelos, como o de Sommerfeld e tal, né? E vão ter um modelo atual agora, né? Que também vai exemplificar isso. Mas, como o capítulo trata-se do modelo de Bohr, tá aí. Todo o capítulo de Bohr ele é pautado em cima dessas contas que nós colocamos aí. Perfeito, pessoal? Eu já vou me despedindo por aqui. A aula ficou para lá de longa, evidentemente, mas felizmente cobrimos o capítulo inteiro. Eu gostaria de pedir a vocês o like, aquele joinha maneiro, a inscrição no canal, né? Para quem assistiu o vídeo até aqui, pô, a aula é longa, Fernando. Tá, beleza, cara, mas não tem como você estudar quântica se não for em aulas minimamente longas. Porque se você for aprender apenas conceitos assim, soltos e tal, você vai, ao invés de ser um cientista, né, você vai virar um coach. E é isso que você quer para sua vida? Virar um coach? Pô, velho, me ajuda, né? Então, eu peço a vocês a inscrição no canal, joinha, tolar aquele dedo na sinetinha. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e estamos aí. Feliz Natal. Bom, eu acho que eu gravo mais aula até antes do Natal, mas para quem eu não vi, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2021 seja menos apocalíptico em todos os sentidos para nós todos. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Até mais.